Existe uma ideia equivocada de que o estoicismo é reservado a pessoas naturalmente frias, extremamente racionais ou afastadas das pressões do mundo real. Muitos acreditam que para ser estoico é preciso nascer com um temperamento específico ou viver isolado da sociedade, longe de emoções, conflitos e responsabilidades. Essa visão não poderia estar mais distante da verdade. O estoicismo nunca foi sobre escapar da vida, mas sobre aprender a vivê-la com firmeza, clareza e autocontrole, mesmo em meio ao caos. Os grandes estoicos não viveram em bolhas. Marco Aurélio governava um império em crise, lidando com guerras, traições, doenças e perdas pessoais. Sêneca enfrentou intrigas políticas, exílio e a constante ameaça de morte. Epicteto nasceu escravo. Nenhum deles teve uma vida fácil, estável ou silenciosa. O que os diferenciava não era o contexto, mas a forma como treinavam a própria mente diariamente. O estoicismo, desde sua origem, foi pensado como uma filosofia prática, aplicada no cotidiano, não como teoria abstrata para livros. Ser estoico não significa não sentir emoções, mas não ser dominado por elas. Significa aprender a reconhecer o que está sob seu controle e aceitar com maturidade aquilo que não está. É um treinamento constante de atenção, disciplina e responsabilidade pessoal. Assim como o corpo não se fortalece sem exercício, a mente não se torna firme sem prática. O estoicismo funciona como um manual de treino mental para lidar com frustrações, críticas, perdas, impulsos e incertezas inevitáveis da vida moderna. Qualquer pessoa comum pode se tornar um estoico porque o estoicismo não exige condições ideais, apenas decisão e constância. Ele começa em pequenas escolhas diárias. Pausar antes de reagir, assumir responsabilidade pelas próprias atitudes, organizar pensamentos e agir de acordo com princípios, não emoções momentâneas. Não importa sua idade, passado ou situação atual. O estoicismo encontra você exatamente onde está e te ensina a se fortalecer a partir daí. Ao longo deste roteiro, você vai perceber que se tornar um estoico não é mudar quem você é, mas treinar quem você já pode ser. É um processo gradual, acessível e profundamente transformador para quem decide praticar, não apenas consumir ideias. O estoicismo não é talento, é treino diário da mente e do caráter. O estoicismo começa de forma simples e direta, com uma distinção que muda completamente a maneira como você enxerga a vida, aquilo que está sob o seu controle e aquilo que não está. Esse princípio, ensinado de forma clara por Epicteto, é a base de toda a filosofia estoica e o ponto de partida para qualquer pessoa que deseja desenvolver autocontrole, clareza mental e estabilidade emocional. Sem compreender profundamente essa diferença, todo esforço se torna confuso, frustrante e improdutivo. Está sob o seu controle tudo aquilo que depende exclusivamente de você. Seus pensamentos, suas escolhas, suas atitudes, seus valores, sua disciplina, sua forma de reagir e a direção que você decide dar às próprias ações. Não está sob o seu controle o comportamento dos outros, o passado, a opinião alheia, acontecimentos externos, perdas, imprevistos ou resultados finais que envolvem variáveis fora da sua influência direta. O sofrimento psicológico nasce quando você tenta controlar o que não pode e negligencia aquilo que pode. A maioria das pessoas vive exatamente nesse erro. Gastam energia tentando mudar pessoas, convencer quem não quer ouvir, reviver o passado ou antecipar cenários que talvez nunca aconteçam. Ao mesmo tempo, negligenciam o único campo onde o poder é absoluto, a própria mente. O estoico faz o movimento oposto.
Ele retira a atenção do que não depende dele e direciona foco total para aquilo que pode ser treinado, ajustado e fortalecido internamente. Quando você internaliza esse princípio, algo profundo acontece. A ansiedade começa a perder força, porque ela se alimenta da tentativa de controlar o incontrolável. A raiva diminui, porque você entende que o erro do outro não é uma ordem para você perder o controle. A frustração se torna aprendizado, porque você passa a analisar apenas sua conduta, não o resultado externo. Isso não gera passividade, mas lucidez. O estoico continua agindo, buscando resultados e melhorando sua vida, porém sem se tornar escravo do desfecho. Entender controle versus não controle não é repetir uma frase bonita, é praticar uma mudança de postura diante de cada situação cotidiana. Sempre que algo acontece, o estoico pergunta silenciosamente: o que aqui depende de mim? Essa pergunta organiza a mente, elimina ruído emocional e devolve poder imediato. Quem aprende a aplicá-la diariamente deixa de viver em guerra com a realidade e passa a agir com estratégia, firmeza e maturidade. A maioria das pessoas acredita que suas reações são automáticas, quase inevitáveis. Alguém provoca, critica, ignora ou frustra uma expectativa e em poucos segundos a emoção já tomou conta do corpo e da mente. Palavras são ditas, decisões são tomadas e atitudes são assumidas sem reflexão. O estoicismo surge exatamente para quebrar esse ciclo. O poder do estoico não está em nunca sentir emoções, mas em criar um espaço consciente entre o que acontece e a forma como ele responde. Essa pausa é o coração do autocontrole. Entre o estímulo externo e a reação automática, existe um intervalo invisível, e é nesse intervalo que mora a liberdade. Quando você aprende a ampliar esse espaço, mesmo que por alguns segundos, deixa de ser refém do impulso. Marco Aurélio praticava esse princípio diariamente, lembrando a si mesmo que ninguém poderia ferir sua mente sem sua permissão. Ele governava um império, mas sabia que o maior domínio era interno. Treinar essa pausa exige prática consciente. No início, ela é curta e frágil. Você percebe a emoção apenas depois de já ter reagido. Com o tempo, passa a notá-la surgindo. Depois consegue observá-la antes de agir. Esse processo não é mágico, é treino. Sempre que algo te irritar, frustrar ou provocar, o exercício é simples, mas profundo. Pare, respire lentamente e observe o que está acontecendo dentro de você. Nomeie a emoção, sem julgá-la, como se estivesse analisando algo externo. Ao fazer isso, você retoma o controle da mente racional. A emoção perde força quando é observada, não combatida. O estoico entende que reagir impulsivamente é entregar poder ao outro, enquanto responder com consciência é manter autoridade sobre si mesmo. Essa pausa transforma conflitos em escolhas, ofensas em indiferença estratégica e pressão em clareza. Com o tempo, as pessoas ao seu redor percebem essa mudança. Quem não reage de imediato se torna imprevisível, firme e respeitado. Você deixa de ser facilmente manipulável, porque não responde no ritmo emocional dos outros. Esse domínio silencioso cria presença e transmite segurança, mesmo sem palavras. Treinar a pausa não significa se tornar lento ou passivo. Significa agir a partir da razão, não do impulso. É a diferença entre alguém que explode e alguém que decide. Esse é um dos maiores diferenciais do estoico no mundo moderno, onde quase todos vivem reagindo sem pensar. A maior diferença entre uma pessoa comum e um estoico não está na quantidade de problemas que enfrentam, mas na forma como interpretam cada dificuldade. Para a maioria, problemas são castigos, sinais de azar ou injustiça da vida. Para o estoico, todo obstáculo é um exercício. Essa mudança de perspectiva transforma sofrimento em fortalecimento e frustração em evolução consciente.
O estoicismo ensina que a vida não está comprometida em ser confortável, mas em oferecer oportunidades constantes de treino do caráter. Epicteto afirmava que as dificuldades são como pesos para a mente. Sem resistência, não há força. Quando algo dá errado, o estoico não pergunta por que isso aconteceu comigo, mas sim o que isso está me treinando a desenvolver. Essa simples pergunta muda completamente a relação com o sofrimento. Rejeição treina desapego e autoconfiança. Críticas treinam humildade e discernimento. Perdas treinam resiliência e maturidade emocional. Frustração treina paciência e estratégia. Quando você enxerga cada problema como um campo de treinamento, deixa de lutar contra a realidade e passa a utilizá-la a seu favor. O problema continua existindo, mas o sofrimento psicológico diminui drasticamente, porque agora há propósito no desafio. Esse princípio exige disciplina mental. No momento da dor, o impulso natural é reclamar, culpar ou fugir. O estoico faz o oposto. Ele se aproxima da dificuldade com lucidez, observa o impacto emocional, aceita a realidade como ela é e escolhe qual virtude será exercitada naquela situação. Coragem, autocontrole, paciência, firmeza ou sabedoria. Nada acontece em vão para quem pensa dessa forma. Com o tempo, algo poderoso acontece. Aquilo que antes te abalava passa a não ter o mesmo efeito. Você percebe que está ficando mais forte, mais estável e menos reativo. Os problemas não desaparecem, mas perdem o poder de te dominar. Isso cria uma confiança silenciosa, porque você sabe que, independentemente do que acontecer, será capaz de lidar com isso. Pessoas que não pensam assim quebram com facilidade, porque veem dificuldades como ataques pessoais. O estoico cresce porque entende que a vida está constantemente oferecendo matéria-prima para sua evolução. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de lapidar a mente. Essa mentalidade não é otimista ingênua, é realismo estratégico. O problema existe, mas agora trabalha para você, não contra você. É assim que o estoico caminha pelo caos, com estabilidade e força interior. Um dos maiores erros de quem tenta mudar de vida é acreditar que transformação exige ações grandiosas, mudanças radicais ou explosões momentâneas de motivação. O estoicismo ensina exatamente o oposto. A verdadeira força é construída no simples, no repetido e no constante. Disciplina não nasce do entusiasmo, nasce da rotina. E rotina, quando bem estruturada, elimina o caos mental e cria estabilidade emocional. O estoico entende que a mente precisa de ordem externa para funcionar com clareza. Quando seus dias são desorganizados, suas decisões se tornam reativas, seus pensamentos se dispersam e sua energia se fragmenta. Criar rotinas simples não é rigidez, é liberdade. É reduzir o número de decisões desnecessárias para que sua mente possa se concentrar no que realmente importa. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Comece pequeno, mas seja consistente. Acordar no mesmo horário, arrumar o ambiente em que você vive, definir horários mínimos para trabalho, estudo e descanso. Essas ações parecem básicas, mas são poderosas porque treinam o autocontrole diariamente. Cada vez que você cumpre uma rotina, envia um sinal claro para sua mente. Você é alguém confiável. E a autoconfiança nasce dessa coerência entre intenção e ação. Marco Aurélio mantinha diários de reflexão não porque era um imperador, mas porque entendia que a mente precisa de revisão constante. O estoico moderno pode fazer o mesmo de forma simples. Alguns minutos pela manhã para planejar o dia e alguns minutos à noite para revisar decisões já criam um nível de clareza que a maioria das pessoas nunca experimenta. Isso não exige força de vontade extrema, apenas compromisso com o básico.
Rotina também protege contra recaídas emocionais. Nos dias difíceis, quando a motivação desaparece, é a estrutura que sustenta você. O homem sem rotina depende do humor. O estoico depende do hábito. E hábitos não discutem, eles executam. É por isso que a disciplina estoica é silenciosa, mas extremamente eficaz. Com o tempo, essas rotinas simples se acumulam e criam um efeito profundo. Sua mente se torna mais estável, sua energia mais previsível e sua vida menos caótica. Você passa a confiar em si mesmo, porque sabe que, independentemente das circunstâncias, existe uma estrutura interna que te sustenta. Essa é a base da força estoica. Disciplina não é punição, é organização consciente da própria vida. E quando sua vida está organizada, o mundo externo deixa de parecer tão ameaçador. Um dos maiores obstáculos para se tornar verdadeiramente estoico é o vício silencioso da aprovação. Muitos homens moldam decisões, comportamentos e até valores com base em como serão vistos, aceitos ou elogiados. Esse padrão cria uma prisão invisível, porque coloca o controle da sua paz, da sua identidade e da sua autoestima nas mãos dos outros. O estoicismo rompe com isso de forma direta. Viver para impressionar é viver vulnerável, reativo e facilmente manipulável. Quando você busca constantemente reconhecimento externo, suas ações deixam de ser guiadas pela razão e passam a ser guiadas pelo medo da rejeição. Você fala o que esperam ouvir, aceita o que deveria recusar e evita decisões difíceis apenas para manter uma imagem. Sêneca alertava que a necessidade de aplausos é sinal de instabilidade interna, porque quem depende da validação alheia nunca está em paz consigo mesmo. O estoico, ao contrário, constrói sua vida a partir de critérios internos, não da opinião volátil do mundo. Parar de viver para impressionar não significa se tornar arrogante, frio ou isolado. Significa agir com coerência entre valores e atitudes, mesmo quando isso não gera elogios imediatos. Muitas vezes, fazer o que é certo gera silêncio, estranhamento ou até críticas. O homem comum recua diante disso. O estoico permanece firme, porque entende que a virtude não precisa de plateia para existir. A força real é silenciosa. Quando você abandona a necessidade de agradar, algo poderoso acontece. Sua comunicação se torna mais direta, suas decisões mais claras e sua presença mais sólida. As pessoas passam a perceber que você não está tentando provar nada. Esse desapego cria respeito natural, porque transmite segurança interna. Paradoxalmente, é justamente quando você deixa de buscar a aprovação que ela começa a surgir, não como objetivo, mas como consequência. Esse princípio também protege sua mente. Viver para impressionar gera ansiedade constante, comparação e frustração. Viver de acordo com seus valores gera calma e estabilidade. O estoico escolhe a segunda opção porque entende que nenhuma opinião externa vale mais do que a própria integridade. Quando você sabe quem é e por que age, o julgamento alheio perde força. Abandonar a necessidade de impressionar é um processo gradual, mas libertador. Começa quando você pergunta a si mesmo, antes de cada decisão importante, se está agindo por convicção ou por medo de não ser aceito. Essa simples reflexão já desloca o poder de volta para você. E onde há poder interno, há tranquilidade. A autorresponsabilidade é o ponto onde o estoicismo deixa de ser apenas uma filosofia interessante e se torna uma força real de transformação. Enquanto a maioria das pessoas vive reagindo às circunstâncias, culpando o passado, o ambiente, os pais, o sistema ou a falta de sorte, o estoico faz uma escolha diferente. Ele assume controle total sobre aquilo que está ao seu alcance. Não sobre tudo, mas sobre o que realmente importa. Esse é o divisor de águas entre quem cresce e quem permanece estagnado.
Assumir autorresponsabilidade não significa negar dificuldades ou fingir que o mundo é justo. Significa compreender que, independentemente do que aconteceu, a resposta sempre é sua. Epicteto ensinava que não escolhemos os eventos, mas escolhemos como lidar com eles. Quando você internaliza isso, para de desperdiçar energia tentando mudar o passado ou reclamar do presente e passa a agir de forma prática e estratégica no agora. Esse deslocamento mental gera poder imediato. O hábito da autorresponsabilidade começa na linguagem interna. Frases como "não dá", "ninguém me ajuda", "se as coisas fossem diferentes", revelam uma mente que terceirizou o próprio destino. O estoico substitui isso por perguntas mais produtivas como: o que eu posso fazer agora com os recursos que tenho? Qual é a melhor ação possível neste momento? O que depende exclusivamente de mim? Essas perguntas não mudam o mundo externo, mas reorganizam completamente o mundo interno. Quando você passa a assumir responsabilidade diária pelas suas decisões, algo importante acontece com sua identidade. Você deixa de se ver como vítima e passa a se enxergar como agente. Isso fortalece a confiança, aumenta a clareza e reduz drasticamente a ansiedade, porque a mente deixa de lutar contra o incontrolável e se concentra na ação possível. A autorresponsabilidade não elimina problemas, mas elimina a sensação de impotência. Esse princípio também exige honestidade. Ser autorresponsável é reconhecer erros sem se destruir emocionalmente. O estoico analisa falhas como dados, não como sentenças de valor pessoal. Ele pergunta o que pode aprender, ajustar ou corrigir e segue em frente. Não há drama, não há autopiedade, apenas correção de rota. Essa postura cria resiliência e consistência, duas qualidades raras e extremamente respeitadas. Com o tempo, a autorresponsabilidade se torna um padrão automático. Você passa a agir com mais intenção, a escolher melhor suas batalhas e a assumir as consequências das próprias escolhas sem fugir. Isso gera algo que nenhuma aprovação externa consegue dar: dignidade. E dignidade é a base de toda presença forte e calma. Quando você entende que sua vida é resultado direto das escolhas que faz todos os dias, o estoicismo deixa de ser teoria. Ele se torna prática viva. E a partir desse ponto, a transformação não depende mais de motivação, mas de decisão. O estoicismo não exige genialidade, isolamento do mundo ou uma personalidade fria e distante. Ele exige algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais raro: decisão. Decisão de assumir responsabilidade pela própria mente, pelas próprias reações e pelas próprias escolhas, mesmo quando o mundo é caótico, injusto ou imprevisível. É por isso que qualquer pessoa pode se tornar um estoico, mas nem todos conseguem sustentar essa postura por muito tempo. Ao longo deste caminho, fica claro que o estoicismo não promete uma vida sem problemas. Ele oferece algo muito mais valioso, uma mente preparada para lidar com qualquer problema. Quando você aprende a diferenciar o que está sob seu controle do que não está, você para de desperdiçar energia emocional. Quando treina a pausa entre estímulo e reação, você deixa de ser previsível. Quando transforma dificuldades em treino mental, você cresce onde a maioria desmorona. E quando cria rotinas simples de disciplina, você constrói força de forma silenciosa e constante. O estoico moderno não busca impressionar, nem convencer ninguém de nada. Ele entende que viver para aplausos cria dependência emocional e enfraquece o caráter. Em vez disso, ele age conforme seus valores, mesmo quando ninguém está olhando. Essa coerência interna gera algo poderoso: respeito natural. As pessoas sentem, mesmo sem saber explicar, que estão diante de alguém que não é levado por impulsos, opiniões ou emoções momentâneas.
Outro ponto central é a autorresponsabilidade. O estoico não terceiriza seu destino. Ele não culpa o passado, não se esconde atrás de desculpas e não espera condições ideais para agir. Ele trabalha com o que tem, onde está, da melhor forma possível. Essa mentalidade cria progresso real, porque tira o foco da reclamação e coloca na ação. Pouco a pouco, a mente se torna mais calma, as decisões mais firmes e a presença mais sólida. Estoicismo é prática diária. É acordar e escolher agir com mais clareza do que ontem. É errar, corrigir e continuar sem drama. É aceitar o que não pode ser mudado e se comprometer profundamente com o que pode. Com o tempo, essa postura muda não apenas seus resultados, mas a forma como você se vê. Você deixa de reagir ao mundo e passa a conduzir sua própria vida. Se você aplicar esses princípios de maneira simples, sem perfeccionismo e sem pressa, algo inevitável acontecerá. Sua mente ficará mais estável, sua disciplina mais confiável e sua presença mais respeitada. Isso não é promessa motivacional, é consequência. Isso é estoicismo. Não um discurso bonito, uma forma consciente de viver e crescer todos os dias.